Olá, pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, professora Elinalda Alves, para mais uma videoaula de matemática. E nessa videoaula nós vamos conceituar e calcular medidas estatísticas, em específico, moda e mediana. Então acompanhe essa videoaula, vamos lá? Então vamos falar sobre mediana e moda. Para isso, vamos procurar um exemplo de que podemos usar a mediana e a moda no cotidiano. Veja o seguinte: em um hospital foram feitos 11 partos em certo dia. A seguir estão indicadas as massas em gramas dos bebês nascidos neste hospital, organizados em ordem decrescente, ou seja, o peso dos bebês estão aqui anotados em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, está aí. Como foi em gramas, então é 4.100 gramas, que é 4,1 kg, 3,925 kg, 3,860 kg, 3,685 kg, 3,680 kg, 3,670 kg, 3,650 kg, 3,650 kg, 3,650 kg, 3,120 kg e 2,875 kg. Então, dos 11 partos estão aí o peso dos bebês. Podemos notar que o valor que ocorre com maior frequência é 3.650 ou 3,650 kg. O que isso significa? É aquela maior frequência dizer que é o que mais se repete, ok? Então, esse valor que mais se repete é chamado de quê? De moda. Ora, a gente pode trazer para o nosso cotidiano. O que é a moda? Por exemplo, a moda de um calçado. Moda de um calçado é aquela que todo mundo quer comprar, todo mundo quer usar, ou seja, é aquilo que a gente vê em praticamente todas as lojas, em todas as pessoas estão querendo utilizar aquele produto. Então, a moda é aquilo que a gente vê com maior frequência, ou seja, aquilo que mais se repete. Nesse caso aqui do exemplo dado, tá aqui, ó, 3.650. Percebemos também que o valor 3,670 kg ou 3.670 gramas ocupa a posição central. Esse aqui está bem no meio, ok? Se você olhar, tem 1, 2, 3, 4, 5 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5 do outro. Ele ficou no centro. Ocupa a posição central do conjunto de dados. Esse valor que fica central é chamado de mediana. Nesse caso, encontramos a mediana para um conjunto com números ímpares de valores. Eram quantos partos? 11 partos. Quando o número de valores do conjunto é par, a mediana é obtida calculando a média aritmética dos dois valores centrais do rol. A seguir, estão representadas as idades dos 8 funcionários de uma empresa. Vamos identificar a moda e calcular a mediana. O que é mesmo a moda? A moda é aquele valor que mais se repete, que tem maior frequência. Então, antes disso, vamos colocar em rol, vamos colocar em ordem. Vamos colocar em ordem. Então, fica 31, tem 32... 33 não tem, ó, 31, 32 já foi. 34, tem outro 34. Ok, agora 37. 37, depois 38, 39 e 41. Então, vamos observar aqui, qual o valor que mais se repete? É a moda, então é 34. A moda, podemos colocar aqui, ó. A moda é 34 anos. Agora, para encontrar a mediana, como nós temos 8 funcionários e 8 é um número par, nós não vamos ter apenas um valor central, nós vamos ter 2 valores centrais. Então, o valor que vai ficar no centro são esses dois aqui, ó. 34 e 37, ok? Então, para encontrar a mediana, você soma
e depois divide por 2. Então, vai ficar, você somando aqui, 34 mais 37. 4 mais 7, 11, vai 1. Então, fica 71. Aí, você divide por 2, 71 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Então, fica 11 dividido por 2, que é 5. 5 vezes 2, 10. Sobra quanto? 1. Você pode acrescentar o 0. E a vírgula vai ficar assim, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. E aqui não vai sobrar nada, certo? Então, a mediana é 35,5 anos, ok? Então, vamos continuar. Em um conjunto de dados, a moda é o elemento numérico ou não que se destaca por apresentar maior frequência absoluta, ou seja, aquele que mais se repete. Mediana de um grupo de valores ordenados. Isso é importante, pessoal. A mediana, nós só podemos calcular a mediana se os valores estiverem ordenados, se eles estiverem em ordem crescente ou ordem decrescente. De modo crescente ou decrescente é o termo que ocupa a posição central com quantidade ímpar de termos, ou é obtido pela média aritmética de seus dois termos centrais, com a quantidade par de termos. Foi isso que a gente fez. No primeiro caso, tinha uma quantidade ímpar, tinham 11 partos, lembra? Então, se é ímpar, é a posição central. Pega só o número que está no centro. Mas se for o número par, no caso a gente falou de 8 funcionários, 8 é par, você pega os dois centrais, soma e divide por 2, faz a média aritmética. Em um conjunto de valores, a moda é o valor que ocorre com maior frequência, isso é, aparece mais vezes. Quando ocorrem duas modas, o conjunto de valores é chamado de bimodal. 3 modas, trimodal. 4 modas, quadrimodal. E assim por diante. Existem conjuntos de valores que são únicos e não se repetem. Nesses casos, dizemos que esse conjunto é amodal. Não tem uma moda, ok? O valor que ocupa a posição central de um conjunto com um número ímpar de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente é chamado de mediana. No caso de valores par, a mediana é obtida calculando-se a média aritmética dos dois valores centrais do rol. Lembrando, tem que estar em ordem, olha aqui, em ordem crescente ou decrescente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Paulo trabalha em uma empresa de roupas, selecionando adolescentes para serem modelos comerciais. Ele escolheu 160 candidatos e anotou suas alturas nesta tabela. Aqui está a altura em metro, e aqui está a frequência, olha aqui, ó. E aqui está a frequência absoluta. O que é essa frequência absoluta, professora? É a quantidade de vezes que aquele determinado valor vai se repetir. Por exemplo, com 1,50 m, nós temos 10 candidatos, ok? 10 candidatos medem 1,50 m. 15 medem 1,55 m, 22, 1,56 m, 23 candidatos têm essa altura de 1,58 m, 25 candidatos, 1,60 m, 35 candidatos têm 1,62 m, acompanha aqui, ó, 1,62 m, 12 candidatos têm 1,68 m, 10 candidatos 1,70 m, 5 candidatos 1,72 m e 3 candidatos 1,75 m. Então, aí está os 160 candidatos. Qual é a moda desse conjunto de dados? O que é a moda? É aquele valor que mais se repete. Se você olhar aqui para a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de candidatos, qual é o que mais se repete? Olha aqui, ó. Aqui é 10 candidatos, aqui 15, 22, 23, 25, 35, 12, 10, 5 e 3. Então, o que mais vai se repetir é esse que tem 35 candidatos medindo 1,62 m. Então, a moda aqui, a moda é 1,62 m, ok? É aquele valor que mais se repete.
Continuando, Paulo também registrou outra característica desse grupo, a idade, em uma tabela distribuída das frequências absolutas. Olha aqui a idade, 12 anos, 11 candidatos têm 11 anos, 13 anos, 34, 14 anos, são 34 candidatos, 15 anos, 32 candidatos têm 15 anos, 31 candidatos têm 16 anos e 18 candidatos têm 17 anos. Qual é a moda nessa tabela? Ou seja, a moda em relação à idade. Em relação à idade, a moda é o quê? A moda, se você olhar, é o que mais se repete. Aqui nós temos 34 candidatos que têm 13 anos e temos 34 candidatos que têm 14 anos. Então, nós temos aqui duas modas. Os dois valores que mais se repetem, né? E eles têm a mesma quantidade, é 13 anos e 14 anos. Nesse caso aqui, nós chamamos de bimodal, certo? São duas modas. Vamos ver o outro exemplo. Exemplo 2. A massa em quilos dos atletas que irão participar de uma competição meio leve de judô está registrada abaixo, tá aqui. 65, 64, 61, 63, 64, 63, 62, 66 quilos. Qual é a mediana? Para calcular a mediana, nós precisamos primeiro colocar em ordem. Eu coloquei aqui em ordem crescente. Então, coloquei 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66 quilos. Se eu estivesse procurando a moda, seria 64, ok? É o valor que mais se repete. Mas eu estou procurando a mediana, eu tenho que procurar o valor central. Primeiro, são quantos dados que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 dados. Então, a mediana vai ser justamente o valor central. Mediana é 64 quilos. Ok? Outro exemplo. A tabela a seguir mostra as notas dos 30 alunos do 8º ano de uma escola. Determine a moda e a mediana dos dados dessa pesquisa. Vamos aqui, então, colocar em ordem, que a gente chama de colocar em rol. Vamos lá. A frequência é a quantidade de vezes que vai se repetir, ou seja, 4 alunos tiraram nota 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. 4 alunos tiraram 3. Então, teve 3, 3, 3 e 3 nesses 30 alunos. 5 alunos tiraram 4,5. Tá aí as notas deles. 2 alunos tiraram 5. Aí a nota deles. 3 alunos tiraram 6,5. 3 alunos tiraram 6,5. 6 alunos, acompanha aqui comigo, 6 alunos tiraram quanto? 6 alunos tiveram nota 7. Então, tá aí a nota dos 6 alunos. 5 alunos tiraram 8, 4 alunos tiraram 9 e 1 aluno tirou 10. Qual é a pergunta? Determine a moda. A moda é aquilo que mais se repete. Se você olhar aqui para a frequência, o que mais está se repetindo é o 7. Então, a moda, vou colocar aqui a moda é 7, ok? Nota 7. E qual é a mediana? A mediana de um conjunto de dados, se esses dados forem ímpar, é a posição central, o número que ocupar a posição central. Se for um número par, são os dois centrais, você soma e divide por 2, a média aritmética. Então, você calcula aqui. São 30 alunos, então é par. Eu vou ter 2 valores centrais. Então, vamos acompanhar aqui, pessoal. Como é que você pode fazer? Você pode acompanhar da seguinte forma. Se são 30, o que vai ficar no meio é a posição. Vamos aqui, ó. Você pode fazer assim, ó, tirando um por um. Ó. Se você tirar esse com 10, o 3 com 9, esse outro 3 com esse 9, esse 3 com esse 9, 4,5, para a gente encontrar o central, tá bom? Ó, esse com esse com esse com esse 8, esse 4,5 com esse 8. Agora, esse 5
com esse 8, esse 5, com esse 7. Então, você tem aqui, vamos tirar esse 6 com esse 7, esse 6,5, né? Esse 7, esse 6,5 com esse 7. Então, o que que ficou no centro? Ficou 7. A mediana, você soma 7 mais 7, que é igual a quanto? 14. Aí, agora você pega e divide por 2. 14 dividido por 2 é 7. Você também poderia fazer olhando a frequência, tá bom? Olhando a frequência também dava para fazer. Então, resumindo, o que é que nós temos aqui? A mediana, se a quantidade de elementos for ímpar, então a mediana é o centro, é o valor que vai ficar no centro. Se a quantidade de elementos for par, então temos que a mediana é fazer a média entre os dois elementos centrais. Lembrando que para encontrar a mediana, você tem que colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. E a moda é o elemento que mais aparece, ok? Então, pessoal, até a próxima videoaula. Um abraço!